Bom dia, meus amigos, bom dia, Itaí, bom dia, região. Estamos de volta com o nosso podcast, agora o tradicional na sexta-feira. Hoje 16. é dia 16, 17, né? 17. Hoje é dia 17. Hoje é 17 é amanhã. 17 de dezembro hoje, né? Quarta-feira foi 15? Não, Quarta-feira foi 14, perdão, Eu que estou perdido aqui, Pedro Paulo, tá certíssimo você. Você é o nosso o homem das exatas. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, tudo bem, Luiz? Graças a Deus. E hoje... Bom dia a todos. E hoje nós temos aqui, mais uma vez, a presença do vereador Coutinho, Luiz Fernando Coutinho Aguiar, do Republicanos, que hoje vem comentar com a gente alguns assuntos que foram discutidos e votados. Não sei se foi discutido, mas foram votados ontem na sessão de Câmara. Bom dia, Coutinho, como é que você está? Bom dia, Luiz, bom dia, Pedro, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí. Então, logo a gente fez contato, você já abriu as portas para a gente estar aqui presente, o que mostra que aqui é dada oportunidade a todos. Não, sim. Isso é muito importante. A gente sempre procura deixar sempre aberto o espaço, até os demais vereadores, se quiserem vir participar do nosso podcast, ou qualquer pessoa da comunidade, da sociedade itaiense, estamos de portas abertas. Pedro Paulo, me diz aí, você foi na sessão, o que aconteceu? Fui, mas vamos deixar o vereador. Eu quero que você fale para mim o que aconteceu. Depois nós vamos falar com o vereador. Não, vamos deixar o vereador, ele vai falar, depois a gente prossegue. Antes, para quebrar o gelo, que eu posso só fazer um comentário rápido, porque eu sei que vocês são amantes do futebol brasileiro, do futebol, né? Acabou a Copa para nós, nós vamos torcer para quem? Eu para mim, aquele dia já falei pro Pedro Paulo, para mim acabou. Agora só a notícia do Palmeiras de novo. Todo poderoso Marrocos caiu, né? Que era a nossa última esperança. Era a nossa seleção. Nossa seleção, praticamente somos todos marroquinos, mas... Não entendi, hein? Não dá, né? Parabéns. Não é, né? Falando, time sul-americano, rapaz. Mas a vida inteira nós brincamos com os irmãos aqui, um xinga o outro, agora não torcer a favor. É a mesma coisa de palmeirense torcer para corintiano, não tem como, e vice-versa. Mas a Copa do Mundo vai chegar ao fim com a França. Só uma lembrança rapidinho, cara. O Palmeiras foi campeão brasileiro, algo assim, de futebol de botão em cima do time de São Paulo. Sim, São Paulo. Você já falou isso, essa piadinha você já falou. Já? Já falou. Que o vereador é São Paulino, né? Que piadinha, eu tô falando de futebol de botão. Rapaz. Não, mas foi campeão, realmente isso, foi. Entendi. Parabéns. Aliás, o Palmeiras foi campeão de tudo esse ano, né? Tudo que você pensar. Parabéns. Mas o vereador, como é que foi a sessão extraordinária? Primeiramente, eu queria dizer sobre os assuntos que foram discutidos ontem lá. Foi uma lei do prefeito. Essa lei, tão logo eu tomei conhecimento que iria para a Câmara, eu já manifestei, inclusive, nas redes sociais o meu apoio, porque eu acho muito importante sempre a valorização do funcionalismo público. É o segundo ano que eu apresento indicações ao prefeito para que fosse feita uma reforma no Estatuto do Servidor Público, a fim de valorizar, proporcionar o crescimento deles dentro da própria carreira, né? Talvez concurso interno, outras questões, que possa valorizar o servidor em sua integralidade. Então, quando eu tomei conhecimento da lei do abono, logo eu já fiz questão de manifestar o meu apoio total a essa questão. Só um pouquinho. Já, vamos por que nem Jack o Estripador. Vamos por partes. São 9 vereadores, como toda sessão lá. Eu nunca vi aprovação. Fica sentado, fica em pé. É muito rápido, né? Mas aí já é a norma na Câmara. Ninguém entendia nada. O presidente estava muito apertadinho lá, né? Foi numa sala lá. Uma sessão extraordinária. Mas não é isso. Existem funcionários públicos municipais merecedores que ganham bem acima de 7,5 e alguns bem mais que 10. Então esse mês aqui eles estão recebendo o salário, o 13º. Aqueles que ganham mais de 10 vão ganhar mais de 20. E aqueles que ganham mais de 7,5 vão ganhar mais de 15 ou 15 mil reais. E 400 reais de abono. Os que ganham 20, 400 reais dá 2%. É isso? Sim, e para quem ganha... Menos de 2,5, menos de 2. Está quase 25%. Então. É mais. Para mim, aqui de longe, todos os funcionários são merecedores, mas o ato político populista do Zé Ramiro, né, Manuel? É populismo puro, né? Né? Ou poderia a lei dizer, você foi funcionário público estadual,
todos sabem que no funcionalismo público estadual, quando se atinge determinado valor de remuneração, se perde alguns benefícios. E é normal deles. Por quê? Porque eles entendem que você já atingiu uma valorização salarial e aqueles que já não é suportado mais um acréscimo de valorização, né? Você tem que trazer. Por que não foi feito assim aqui? Tem cara que vai receber 20 pau, 20, porque tirando os funcionários, hein? Parabéns para todos. É um ato político puro, populista, preciso dos funcionários, e eu comento muito com o Luiz aqui, o prefeito está em plena campanha com o uso da máquina pública descarado, né? Descarado. Ou não? Boa pergunta, Pedro. Primeiramente, essa questão do teto, eu acho muito interessante, existe mesmo no funcionalismo. Só para exemplificar aqui, na Polícia Militar, por exemplo, nós temos lá um cartão alimentação e a partir do momento que você vira segundo sargento, né, ou seja, você se tornou soldado de primeira classe, cabo, terceiro sargento, quando você ingressa na função de segundo sargento, você deixa de ganhar esse vale alimentação. Por quê? Porque entende-se justamente que você alcançou uma faixa salarial que supera ali, né, suporta todas as condições da sua casa, todas as necessidades da sua casa, e não há necessidade desses acréscimos. Então, eu acredito que é isso que a lei estadual vê com relação a nós. Seria interessante, sim, Pertaí, seria interessante também os altos cargos, os altos escalões, né, talvez serem aí não deixados de fora, mas talvez escalonado também um abono a eles, né? De maneira escalonada conforme o rendimento, o ganho. Mas com relação à questão de dar o abono, de estar dando o abono, eu particularmente, em que pese pode até ser uma movimentação política do senhor prefeito, mas eu vejo mais como uma intenção de valorização de fato do funcionário. Fiz questão ontem, na hora da votação, de parabenizá-lo, mas de lembrar o seguinte, que a database em março, né, já que graças a Deus, né, a prefeitura pôde dar esse aumento é importante. Esse abono, perdão, pessoal. Esse abono, né, que é importante no final do ano, sem dúvida, vai fazer a diferença ali pro pessoal, para pessoas natalinas. Mas muito mais do que o abono, para que em março a database seja respeitada e não dê, conforme até mesmo ontem foi falado no podcast, eu fiz questão de falar ontem na Câmara, na hora da votação, que a database seja observada duas questões. Existe a possibilidade de dar um aumento real, robusto ao servidor? Então que esse aumento seja dado de maneira robusta ao servidor de carreira, para que ele possa realmente ser ainda mais valorizado, porque daí ele não vai ganhar um mês, né? Ele vai ganhar durante uma ano. Sequência, né? Exatamente, uma sequência até o próximo ano, onde vai ser refeito. Porque como você mesmo lembrou, foi falado no último podcast, até fui eu que falei, né? Já que há essa possibilidade, que o prefeito diz que está tudo em dia, que tem dinheiro para fazer esse tipo de benefício aos funcionários, que eu acho maravilhoso. Sim. Né? E também nessa parte aí que vocês falaram de quem ganha mais ou não ganhar, eu acho que é o direito conquistado, tem que ganhar sim, independente do valor que ele recebe. Né? Eu acho... abono não é direito conquistado, né? É uma concessão do poder. Ele é funcionário. Não é? Ele não está lá, não está concursado. Então é um direito conquistado. Você vai dar para um, dê para todo mundo. Existe o princípio da isonomia, né? Que determina da igualdade, né? Que as pessoas sejam... Essa é a visão minha. Sim. Se vai dar para um que ganha 100, que dê para outro que ganha 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, tanto faz. Também não vai fazer diferença. Mas achei de certo modo um movimento importante do prefeito. Então, tanto que logo que ele fez a postagem, eu repliquei a postagem, né, manifestei o meu apoio. Quem fez a postagem? O prefeito fez a postagem informando que iria mandar a lei. Vamos jogar assim. Ninguém está falando do abono aqui. Eu estou dizendo que como a prefeitura, e foi esclarecido ontem aqui, foi mencionado, não esclarecido, a prefeitura em Itaí, apesar que eu vou esperar o balancete agora de dezembro e vou explicar o motivo, em tese tem dinheiro no caixa. Não, no caixa. Sobrando, não tem dinheiro. Está sobrando. Tá com as contas em dia, está com tudo em dia. Vamos ver no balancete. E para mim, Pedro Paulo,
seria muito mais importante em março se equilibrar e ter uma recuperação salarial Sim. defasada há muitos anos, muitos anos. Sim. Não é culpa nem de agora, nem de antes, nem de antes, mas está defasado. Está defasado a Polícia Militar, o funcionalismo em geral. Sim. Na média, na região do Sudoeste, incluindo a Varé não pertence, incluindo Itapeva, na região Sudoeste, na média, a Prefeitura de Itaí é que melhor paga. Na média. É a que melhor paga funcionário. É que melhor paga. Mas isso não quer dizer que ela recuperou o salário. Na verdade não teve nem aumento, o que teve foi uma reposição salarial e em cima do... Então, para mim, Pedro Paulo, deveria se lutar, por exemplo, foi publicado aí, até no site dele, Farol Notícias, passou a PEC da enfermagem. O prefeito, no ano de 2021, o prefeito itaiense, não pagou o piso salarial dos professores. Não pagou. Dos professores municipais. Não pagou. Foi conquistado em janeiro, ele aguardou março, no aumento que ele deu, ele argumentou com os professores que ele atingiu o piso. Não atingiu o piso. Não. Ele tem que dar o piso em janeiro e mais aquele aumento que foi dado em março. Né? Que é o que a lei dizia, né? A lei era clara. E os professores, até onde eu sei, até hoje levam na boa. Não sei o motivo. Antigamente se reivindicava até a horas aulas, né? Hoje não entendo o problema deles, dos professores. Cada um segue seu destino enquanto funcionário. Mas ele não deu o piso salarial até o presente momento para os professores. Só que passou a PEC da enfermagem. A quantia de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro, que eu acho que não existe aqui, no município de Itaí, é bem menos que professor. Bem menos que professor. Uma ressalva. Se realmente tiver o piso para parteiro, eu me candidato. Eu começo a fazer parte por aí já. Mas o prefeito de Itaí, onde faz exercício físico, como é que é? Academia. Numa academia, teria comentado que vai pagar para os enfermeiros, independente, inclusive, da lei, da aprovação. Aprovação não. Então, ele não estava falando sobre a lei. Ele ia chegar, só que ele não pode, pelo princípio de isonomia, fazer essa diferenciação salarial, né? Ele tem que pagar o piso, porque assim é determinado pela emenda constitucional. Então, só isso. Então, não sou contra o abono. Não, nem pode ser. Eu só estou dizendo. Eu acho que tudo que favorece o funcionário é legal, né? Outra coisa, tá na cara para mim, Pedro Paulo, que o ano que vem ele vai dar abono de novo. Então, é o uso da máquina pública para uma pré-campanha para mim. Sim. Parodiando aí um comediante, nem tudo aquilo que é legal é moral. Sim. Perfeito. Mas eu ainda vejo como nós estamos ainda no segundo ano do governo do prefeito Zé Ramiro. É uma pessoa que eu sou suspeito por falar, porque a gente tem uma amizade de infância, então eu sempre espero e vejo uma busca de fato para eu soltar os cachorros, né? Uma busca de fato para a valorização desses funcionários, para o diálogo. Tem buscado essa questão, vejo que tem buscado, posso estar enganado, mas vejo essa busca e nós como vereadores tentamos às vezes intermediar algumas questões entre os servidores e prefeito, entre servidores legislativos, para quando vai alguma lei desse tipo para a Câmara, etc. Mas volto a dizer, e parafraseando o Luiz aqui, que espero, né, que no ano que vem a gente possa, que eu já irei fazer novamente no começo do ano, o pedido de reforma do estatuto, como tenho feito todos os anos, buscando que essa valorização de fato ao servidor, essa valorização robusta e não momentânea, e também a questão salarial lá em março, que seja realmente atendida aí. Nós provavelmente teremos alguns concursos públicos no ano que vem, estão preparando aí uma gama de áreas aí que há necessidade,
A nossa guarda municipal, se Deus quiser, vai sair o ano que vem. O prefeito praticamente sinalizou que deverá ser feito aí, provavelmente iniciará aí com cerca de 8 policiais. É pouco, né? A gente esperava mais, mas já é o início, é preciso dar o pontapé inicial. E tudo isso dá impacto na folha, né? O que é importante, eu penso nisso tudo, para a gente melhorar para o funcionalismo, etc., nós temos que cortar ou economizar em outras áreas, né? O duodécimo, por exemplo, da Câmara, dá um exemplo da Câmara Municipal. Eu sou um ferrenho defensor de que o duodécimo não seja lá devolvido no final do ano. Eu sou que existe a necessidade, a possibilidade, por exemplo, no orçamento, de você refazer o orçamento e já enxugar. Então você já está deixando 1 milhão. Ah, mas está deixando 1 milhão para o prefeito usar, mas está cheio de dinheiro. Não, mas é 1 milhão a mais que já está à disposição do prefeito. É 1 milhão a mais que você pode usar na educação, na saúde, na segurança pública, na possível geração de emprego. O que você está falando? Estou falando da questão, do orçamento em si. Do orçamento em si do município. Todas essas questões causam impacto no orçamento. Então, um aumento, o concurso público não vai ter impacto no orçamento, etc. Como que você equilibra esse orçamento? Reduzindo gastos em outras áreas que talvez, não assim, todas as áreas há expectativa de que atendam o interesse público. Mas a gente vê situações, às vezes, que são usadas de maneira política. Por exemplo, do duodécimo é 1 milhão que está lá à disposição da Câmara, que se você tirar do orçamento, você deixa de receber 1 milhão lá. 1 milhão já fica à disposição da prefeitura sem ir para a Câmara. Não, mas tem aquela parte ideal. É até aquela parte ideal, não a necessidade de ter a parte ideal inteira, né? Que é a porcentagem lá sobre o orçamento. 4,67%. Isso. E esse dinheiro está ali no orçamento, que você pode usar para melhorar o salário do servidor, pode usar para outras questões, pode entrar no orçamento para outras questões. Eu penso nesse sentido. Vereador, a Câmara vai fazer um estacionamento, ele foi aprovado. Eu não sei o projeto do estacionamento, eu acho de uma malandragem danada, malandragem política, bem entendido, né? Nós estamos falando de política. Começar o estacionamento ano que vem, né? Porque esse ano não dá mais tempo. Já foi licitado. Segundo boatos aí nas esquinas de Itaiense, que aqui estaria assim, terá até água, fonte colorida, na minha opinião, um elefante branco. Vai ser casais só no namoro e tal, colorida, cor-de-rosa. 600 e poucos mil reais, e parece que foi aprovado, licitado, aí que ninguém sabe o valor da licitação, porque o site não publica um valor menor. Aí numa sessão de Câmara, um vereador, no caso, delegado de polícia, Dr. Rotelli, numa votação de uma coxa de retalho no orçamento de 243 mil, só, né? 300 mil, se manifestou dizendo que era para a reforma da delegacia de polícia, afirmando que hoje aquele setor, onde hoje é a delegacia de polícia, pertence ao município, todo aquele espaço na região central da cidade. Muito bem. Então, para mim, Pedro Paulo, a prioridade do prefeito é agradar o grupo político dele. Você acabou de falar aí que vai começar a Guarda Municipal com 8 guardas municipais, com 2 anos de atraso perante muitos municípios. Como é que chama lá, o PM lá? Atividade delegada? Eu ia perguntar sobre isso. Viu? Os municípios estão copiando aí a legislação itaiense e o prefeito... Não, já estão ativos, né? Já estão ativos. Já estão na ativos. região. Já está funcionando, Paranapanema e Fartura. Isso, sim. E na cidade de Itaí, porque não partiu do grupo político dele, dos 6 vereadores lá, que é do grupo político. O Luiz fez um comentário bacana sobre o grupo político dele. O vereador Ronaldo Tatu Soares, né? Ronaldo Tatu, fez uma indicação: pintar o Paço Municipal. 2 dias depois, viu? Então, ficou na cara que o prefeito, né? Você é o meu... Não é ele que é o líder do governo lá na Câmara? Você é meu líder do governo, eu vou pintar o Paço Municipal. Não vou mentir pro povo, né? Esse negócio do dinheiro da Câmara. É 5 milhões e 400 mil, mais ou menos, isso, no próximo ano.
488 pau mês. 6, né? Não é 6, 400 parece. Perdão, eu não... 488 mil Isso. vai receber mês. Isso. Multiplicado por 12 dá Perfeito. mais de 5 milhões, Isso mesmo, 5.400. É. Ah, vocês estão brincando, né? Querem 11 vereadores. Faça a conta aí, vocês vão receber 5 mil mais ou menos. Então, eu queria perguntar sobre a votação dos 11 vereadores. A Câmara aprovou? Perfeito. Muito boa pergunta, Luiz. Essa discussão começou aí há cerca de 2 meses, quando, em primeira discussão... Mas é interna, discussão interna. Discussão interna. Primeira reunião aí, até vi que foi comentado, inclusive no podcast, mas eu fui uma das pessoas que levantou a questão, a possibilidade de fazer uma consulta pública. Ah, não é só 11 vereadores, 13º e férias. Sim. Vamos Jack. É que daí tem outras 2 questões com relação a isso, né? A última aí se divide em 2, a do 13º. Mas vamos lá, questão dos 11 vereadores. Já existia essa conversa, etc. E tal. Eu sempre me posicionei da maneira seguinte: tem 2 situações. Primeiro, a situação legal é legal, realmente é legal, a Constituição Federal fala, eu não me recordo agora o artigo. Então, mas aí vem aquela perguntinha que eu fiz no podcast. Da legalidade. É necessário? Então, vamos chegar lá. Existe a questão legal? Existe a questão legal, a habitantes, etc. Tudo bem, isso é um fato. Eu, quando tomei conhecimento disso, falei aos vereadores, falei a todos eles a possibilidade de uma consulta pública. Por quê? Nós estamos vereadores, né, e temos que tomar algumas decisões que nós tomamos a partir de análise de documentos, etc., ou convívio com a população. Mas existem 2 institutos na nossa legislação, que é o plebiscito e o referendo, que ele existe para questões polêmicas ou questões de maior complexidade ter a participação da população, né? O referendo para depois da lei a população referendar aquela lei, né? E o plebiscito para consultar antes que aquela lei seja elaborada. Sim. Ou a maneira que aquela lei seja elaborada. Eu tomei a liberdade de consultar, inclusive no dia vi que Jundiaí foi feito. Depois comentei com o Pedro falou de uma outra cidade, São José do Rio Preto foi feito. Inclusive não foi, então, o povo não aceitou. Teve várias cidades que teve feito. Então nós temos mecanismos hoje, audiências públicas, nós podemos fazer enquetes, temos que consultar a população. A própria pesquisa de até campo. Porque a pesquisa de campo. A pesquisa de campo seja consultada para isso. Até porque nós estamos falando de... Verdade, uma pesquisa bem feita. Aumento de gasto público, né? Aumento de gasto público em si. E, assim, estamos falando de uma questão que vai ficar para a próxima legislatura, né? Então, nós estamos adiantando ao povo, sem ouvir a população. Se a população, na sua maioria, decidir, optar que é importante, acredito que deve ser feita campanhas de todos os lados. Campanha de quem é a favor, mostrando, os benefícios, a benesse de ter 11 vereadores são essa. Né? Exatamente, os contras. Por quê? Para claramente a população tomar sua decisão e ver se ela quer 11 vereadores ou não quer 11 vereadores. Então, de certo modo, eu até ontem tomei a liberdade de abrir uma consulta pública no meu Facebook para verificar como que é o termômetro disso. Porque são decisões que a gente tem que tomar. São 4 votações. Eu não estive presente na outra por questões do velório dos meus irmãos de farda. Mas ontem estive presente, né? Até me surpreendi que estava lá o texto de lei, né? E aquilo não veio minutado para nós, aquela minuta não veio para nós como vereadores, porque deve ter vindo na outra sessão, cuja eu não participei devido à questão lá dos policiais. Enfim, e fiz a questão lá na sessão de Câmara, né, o que era aquilo. E era a segunda votação, então eu acabei naquele momento ficando ali, aceitando aquela segunda votação. Por quê? Porque não está havendo discussão sobre o assunto. Muito provavelmente... nós pediremos para que essa questão seja enviada para as comissões de praxe, para que elas se manifestem, né? Eu faço questão eu vou chamar meu eleitorado, as pessoas que acreditam na gente, que buscam a gente, para estarem presentes na Câmara, para se manifestar. Deixo aqui aberto a todo cidadão para que fale para o seu vereador, você que está ouvindo agora, manifeste ao seu vereador o seu desejo. Então, já que essa consulta não está sendo feita, chega para o seu vereador e fala, eu acho que isso é interessante por causa disso, então eu sou a favor e tal. Para o vereador ter aquela medição de febre, vamos dizer assim, e saber se isso realmente é importante ou não é importante. Só para entender aqui, hoje,
o que acontece? A representatividade aumenta? Aumenta. Nós vamos ter 2 representantes a mais do povo. Só que não adianta ter 2 representantes a mais do povo, sendo que as questões acabam se tornando políticas lá dentro e acabam se tornando assim, nós contra eles, né? Tornou nós contra eles, já não tem interesse público, né? Então não se discute a causa pública a fundo, não se discute as necessidades públicas. Eu dou um exemplo, como eu falo, o prefeito Zé Ramiro é meu amigo de infância, eu tenho todo um carinho por ele, torço para que dê certo essas coisas. Não, mas eu vejo as minhas pode. indicações. Das minhas indicações eu não tenho nenhuma atendida. Tudo que passou foi por força de lei. Se tornou por força de lei. E ainda não é executado enquanto lei. Tá vendo a dificuldade? Né? Por quê? Porque fui eu que fiz? Talvez. Talvez. Né? Mas vamos ver, questões aí. Eu pedi a majoração. Foi a primeira sessão minha, o ano passado, como vereador, a primeira sessão eu pedi a majoração das multas. Né? Fiz tudo um estudo de multas e tal, majoração Multas multas de multas aplicadas pelo município. Abandono de cachorro, terreno, som alto, etc. Fiz todo um arcabouço ali para que melhorasse essa atuação da prefeitura e pudesse a pessoa ficar mais, né, tomar cuidado do seu terreno, etc. E esse ano, graças a Deus, houve uma pequena majoração aí, mas não houve a majoração que a gente tinha proposto, nem na proporção que a gente tinha proposto, né? E quando foi questionado por uma pessoa próxima, respondeu que aquilo era porque o departamento jurídico entendeu que tinha que ser daquele jeito. Tudo bem, né? Nós somos legislativo. Eu poderia ter feito isso de maneira legal, direta, passado por cima e ter majorado, né? Mas não, a gente tentou o diálogo, tentou a harmonia dos poderes e acabou não tendo. Então você está vendo a dificuldade? Então, 11 vereadores, vai continuar nós contra eles ou vão ser 11 lutando de fato por um pela saúde, outro pela educação, pelo esporte e tal, e esses 11 em consonância vão trabalhar pela causa pública, sem uma camisa, sem um lado, sem nós contra eles. Nós estamos aqui... Nós contra eles quem? Não, pode ter oposição. Oposição. Ai, desculpa. Colocando a causa pública de fato como... Eu vou interromper você. Colocando aquilo para que for eleito. Exatamente. Não, mas vou interromper. Eu dou um exemplo aí da atividade delegada. Eu infelizmente acho que essa atividade delegada que a gente tem buscado tanto, fomos na Secretaria de Segurança Pública, que excelente para Mariane, que vai dar uma melhora na questão de segurança pública, né? No nosso município, o Estado não tem mais policiais. Quando eu entrei era 90 mil, agora é 88 mil. Né? A população aumentou, a polícia diminuiu. Isso que a gente tem lutado tanto tem se deixado para trás. E quando vem questões de caixa da previdência para aumento, para criação de cargos, vem rapidinho, entendeu? Então, o que está sendo prioridade? Nós estamos elencando as prioridades. Nós estamos, essa prioridade para a segurança pública, essa prioridade para a educação. Não estou falando só segurança pública. Estou falando criar prioridades. No âmbito geral da coisa. Eu vi agora o governador eleito Tarcísio, a Assembleia, os deputados foram reeleitos, entregaram lá, por exemplo, dou um exemplo da questão da segurança pública, os candidatos são mais próximos a mim lá. Entregaram um plano de 100 dias de ação. O futuro secretário de Segurança Pública, capitão Derrite, aceitou e mostrou para o governador aquilo, que já sinalizou que existe uma possibilidade de execução daqueles 100 dias, primeira ação, pelo menos de parte daqueles 100 dias. Então eu penso que a administração pública tem que ser assim, a gente tem que estabelecer metas, prioridades, essas prioridades precisam ser vencidas primeiro, para depois a gente ir pulando para o lado político para a próxima fase. Exatamente. Por quê? Porque quando a gente não faz isso, quando a gente não faz essa criação de metas, essa possibilidade, a gente dá tiro para todo lugar e começa aqui, não termina, começa aqui, não termina. Coutinho, penso assim. Bacana, eu gosto disso, mas vamos falar a verdade, né? Existe, a partir desse momento, todo mundo está olhando as eleições que acontecerão em outubro de 2024. A abertura para 11 vereadores, os vereadores que hoje lá estão são 9, e logo você está incluído, eles estão visando uma possibilidade maior de reeleição se candidatos à reeleição forem. É meramente política isso aí. Não posso falar por eles. É política pura, cara. Quando eu fui consultado sobre essa situação... Então, não posso falar por eles. Quando eu fui consultado sobre a situação, a minha visão sempre foi essa. Foi a legalista. Primeiro, é legal? Segundo, existe um interesse da população, existe um interesse público para essa ação? Simplesmente isso. Eu sei que tem gente que vai ouvir esse podcast e vai me falar, você faz politicagem, você faz... Não,
Eu tô tentando ser coerente com a sua ser coerente com a meu, até porque esse podcast está aberto para todo mundo, assim como lá eu vou na Rádio Danilo, às vezes a pessoa acaba comentando. Mas peraí, eu tô vindo aqui para a população ouvir de fato o que eu, enquanto vereador, penso sobre aquele assunto. Que está aberto aos demais também fazerem a sua... Porque às vezes, Coutinho, eu quero deixar uma frase aqui, ou um aparato aqui, que é o seguinte: às vezes, né, os vereadores, os itaienses, que a gente comenta muito sobre a sessão de Câmara de Itaí, né, o próprio prefeito, a administração pública, eles acham que a gente está aqui para criticá-los, para falar mal, para jogar contra o público, e não é. A gente está aqui para discutir assuntos de interesse público, né? Não temos culpa se as sessões de Câmara, em sua maioria, colocam em pauta projetos absurdos, projetos de muita, né, discussão, né, que nós, eu ou Pedro Paulo, às vezes um entende diferente ou entende a mesma coisa, achamos que não havia nem necessidade de existir um projeto, né, que podia estar atentando para coisas melhores, para coisas mais urgentes, como você disse, que é a coisa de, né, as metas. Tá claro, aí 11 vereadores não tem necessidade nenhuma agora. Eu acho que viu, não vai fazer diferença no orçamento? Não vai, porque o dinheiro da Câmara já está lá, é como se tivesse mais 2 funcionários, né? Se bem que agora parece que vai ter 13º e férias também. Esse é o segundo assunto. Né? Mas então nesse nível não vai fazer diferença, o salarial não vai fazer diferença. Eu só acho aquilo que eu perguntei ontem no podcast, que eu deixei a pergunta no ar, né? Como você disse, é legal? Se você for ver o que a lei diz, é legal, né? Mas é necessário? É importante ter mais 2 vereadores na Câmara Municipal de Itaí? Por isso que eu bato na necessidade de consulta pública, de plebiscito ou de um próprio referendo sobre essa situação. Eu bato nisso. Porque já que é uma questão que é de impacto municipal, e né, que todas as pessoas vão impactar sobre isso, porque é um impacto. Não adianta eu falar que eu estou eleito lá e agora eu posso decidir sobre tudo. Peraí, nós estamos numa democracia, nós somos representantes para defender aquilo que realmente é de interesse público. É absurdo. Se eu sentar lá para ser maquininha de despacho, então eu estou no lugar errado, né? Pode ficar, falar de mim depois, não estou aqui falando mal de ninguém, eu não sou máquina de despacho. Enquanto eu estiver lá, pode não aparecer às vezes vocês não verem assim, na Câmara não houve uma discussão, mas eu vou atrás, eu vou lá descobrir, tentar ler, eu vou e argumento quando tem alguma questão em discrepância. Nesse caso, particularmente, acho que deveria ter um referendo, ou um plebiscito, ou uma audiência pública para que fosse tomada essa decisão, né? Sempre mostrando os 2 lados, né? O que é pró e o que é ruim, e daí a população decidir se quer 11 vereadores ou não. E o 13º? Perfeito. E as férias? Essa questão, nós temos 2 questões que se desdobram nisso, né? Para vereadores, vamos deixar claro. Começou essa discussão, na verdade, com essa possibilidade para o secretariado. Lá que iniciou essa discussão para os vereadores. Secretariado do Poder Executivo. Isso. São 7 secretários. Isso, secretariado, aqueles que não ganham o 13º e as férias, né? Existe uma demanda na prefeitura, né, de alguns ex-secretários, etc., que acabam entrando com a prefeitura e ganhando as situações. A mesma coisa que acontece, depois eu vou explicar na questão da Câmara Municipal. E essa demanda já é pacífico. O STF já decidiu que o servidor, que o secretário faz agente político. O agente político faz jus ao 13º e às férias. Então, eu acredito que com uma maneira de desonerar ainda mais o município, para ele não ficar pagando custo processual, depender prazo lá, manter isso e o 13º ser reconhecido aos secretariados. Tranquilo. Quanto ao 13º vereadores, existe também um posicionamento dos tribunais que isso é válido, tem vários lugares que já foram colocados, etc. Porém, entretanto, todavia, eu sou um dos defensores, por exemplo, a gente fala, eu vejo vocês comentarem às vezes assim, poxa, o vereador vai uma vez por semana, 2 vezes por mês na Câmara. Eu sou um dos defensores que a gente deveria ter sessão semanal. Mas vai ser só indicação? Eu sou um dos defensores que a gente precisava fazer várias outras análises. Tem várias outras questões. Nós tivemos
Deus que me perdoe. O que eu acho que seria uma coisa muito interessante é que aquilo que é discutido nos bastidores seja discutido em plenário. Seria perfeito. Mas hoje, o que falta para isso? A gente fazer um revogaço, uma atualização do nosso regimento interno. Importantíssimo. O nosso regimento hoje, se você se torna vereador, Luiz, daqui 2 anos você se torna vereador, você já vai saber exatamente quantas proposituras você vai poder ter durante os 4 anos. Isso é um absurdo, isso é cerceamento do direito parlamentar. Você pode fazer, né? O que você pode fazer. Porque atendida nenhuma. Que atendida é difícil. Mas é um cerceamento do direito parlamentar. Pô, peraí, se eu sou parlamentar, se eu quiser colocar 50 lá, eu vou pôr. É óbvio que existe o presidente, existe a mesa diretora que serve para... Peraí, pessoal, vamos arrumar a casa aqui. Você está colocando 50 agora, só que eu vou pautar 5 agora, vou pautar 5 depois. Um dia para equalizar isso aí, deixar o negócio tranquilo. Mas agora você cercear... Peraí, durante as sessões ordinárias você tem direito a 2 indicações, isso é um absurdo. E o nosso regimento interno prevê isso. O nosso regimento interno prevê alguns acordos entre lideranças que às vezes é superado, que às vezes não era nem lido lá. Você tem que voltar atrás e lá e falar assim, não, a gente quer que seja lido pelo menos. Seja votado, discutido. É preciso essa votação, essa discussão. Eu fomentei a possibilidade de 2 frentes parlamentares aqui, não foi para frente. Eu fomentei em sessão, em plenário. Possibilidade de uma frente parlamentar de segurança pública voltada para essa quantidade de jovens e adolescentes, pessoal que está com drogas, etc. É demais. Para que a gente pudesse ter essa frente parlamentar trabalhando de fato para tentar alguma coisa. Entendeu? Então, tá vendo que dá para trabalhar? Dá para o vereador ser valorizado por inteiro? Porque, de fato, esse negócio da gente falar assim, não, mas peraí, eu tô fora, meu celular tá tocando. Mas peraí, seu celular tá tocando o que você quer. Você colocar no modo avião, ele não vai tocar e você vai... Não, eu tenho que pagar... Você tem que ter um itinerário. Eu acho que... É proibido, não pode? Não, nós temos cidades menores que nós, Paranapanema, a sessão é semanal. Tem que ter uma sessão semanal. A Câmara existe em virtude do vereador, que existe em virtude do interesse público. Então, essa premissa não pode ser quebrada. Ela tem que ser melhorada. Né? E nós temos batido nisso, eu bati o ano passado, eu, a vereadora Lauriane, o vereador Afonso já tentou isso, né? Já comentou sobre isso, outros vereadores já discutiram sobre essa questão dessa mudança regimental, tornar o regimento mais maleável. A sessão de Câmara tem que ser interessante, ela tem que ser interessante, a população tem que se interessar por ir lá e ouvir o que está sendo falado lá. Não só por mera indicação, não só por uma indicação caseada. Peraí, eu já sei que vai fazer um jardim lá no Planalto, então eu vou lá e indico um jardim no Planalto. Isso é perder tempo, isso é mostrar, é ser absurdo, é brincar, na verdade. É oportunista, é brincar, na verdade, com a população. E a população, na verdade, ela tem que seguir, olhar lá, o vereador está fazendo isso, fazendo aquilo. Talvez, dentro desse contexto, se justificaria o vereador ter a fé do terceiro. Mas não é um contexto que eu quero trazer para cá, porque é o seguinte, eu penso, e ontem eu vi vocês dois falando também isso, e eu sempre pensei isso também. Hoje, os 9 vereadores têm outra fonte de renda. Mesmo, né, o presidente da casa tem outras fontes de renda. Ou aluguel de uma casa, ou um frete de caminhão, etc. Tem. Todo mundo tem. Nós somos servidores públicos, os primeiros servidores públicos, mas nós temos que agir como servidores públicos. E não assim como apenas no poder, estar vereador. Porque você veja bem, né? Eu sou vereador. Porque, assim, o que a gente repara, né? Não é aqui em Itaí, é em todo lugar, principalmente cidade pequena. Os vereadores, eles vão na Câmara, eles fazem indicação, algumas oportunistas, outras que eles fazem, né, por algum interesse quase que próprio da população, aprovam isso, aprovam aquilo, né? E chega no final do mês, recebe seu salário, ok, né? Mas você não vê que, nem, por exemplo, o vereador ele tem um reduto eleitoral, né? Tipo um bairro, 2 bairros que seja. Você não vê ele discutindo com a população, ele vendo na raiz, lá no local, o problema, para ele poder trazer esse problema para ser resolvido, né? Quando ele traz esse problema, é uma lombada, é uma luz queimada, não traz solução. E na verdade, que já é algo que na verdade não precisa nem ter. Não precisa nem ter. Porque já existe um departamento de trânsito para isso, já existe um departamento de iluminação para isso. Então a gente pensa
quando eu falo vereadores, eu falo num global, Universo, eu não falo de... E eu me coloco nessa Não, eu coloco você por isso também. Me coloco né? não, eu enquanto vereador, ouvindo você, eu me coloco nessas questões, porque eu penso o seguinte, hoje, qual que é a dificuldade hoje em você se relacionar com as pessoas? Nenhuma. Hoje você tem o WhatsApp, você faz chamada de vídeo, hoje você consegue, pessoal, vamos fazer uma interação aí, um grupo de pessoas, chama aquele grupo de pessoas, que a pessoa marca o horário, que as pessoas entram ao vivo, faz um chat, ou seja, hoje está tão mais simples que você não precisa nem se dirigir ao local. E outra, você não precisa nem fazer, porque você está ali, você coloca uma coisa, está todo mundo ali comentando embaixo ali. Eu vou parafrasear o que você está falando com uma questão da Igreja Católica. O Papa Francisco assumiu e falou assim, o sacerdote tem que começar a sentir o cheiro das ovelhas, tem que ir para o rebanho. Sim. E a mesma coisa, os vereadores eles têm que começar a sentir o cheiro da necessidade pública. Sim. Ele tem que passar o que é necessidade pública de fato. Viu? Nós estamos sem gerar emprego. Viu? Eu estou falando emprego. Mas emprego. Formal, né? emprego. Carteira de trabalho. Carteira de trabalho, com capacitação. A gente precisa descobrir. Aí sim, né? Com salário, com 13º, nós com precisamos férias. Nós precisamos redescobrir a vocação nossa de manter a economia aqui pujante. Perfeito. Bela defesa. Nós não temos hoje uma possibilidade de... Qual é a vocação do município? Qual é a vocação econômica que a gente... Do município. Para a gente tentar sair do marasmo, da dependência de outros municípios. Então. E se a gente não faz isso de maneira séria, o que a gente vai ficar fadado? A show na praça, a rodeio... Pão e circo. Pão e circo, infelizmente. Não é essa a situação que a gente precisa. Voltando ao Papa Francisco, eu acho espetacular. O Papa Francisco viveu em Buenos Aires, mas antes de ser bispo, ele era padre numa paróquia lá, que era muito próxima da parte... da periferia. Era a margem, a periferia de Buenos Aires. E ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, que o assistencialismo ele deve ser um paliativo. Que o emprego, o trabalho, a dignidade da pessoa a valorização é humana. o remédio. A valorização humana é o remédio. É o que vai curar aquela pessoa. Sim. E hoje, às vezes, a gente vê uma certa mudança disso. Peraí, eu faço uma festa lá, não, tranquilo, se mantém. Ontem eu vi uma frase do atual presidente Lula, né, falando sobre os catadores, que merecem todo o respeito. Merecem todo o respeito, toda a dignidade. Até mais de catadores na rua. Isso, exatamente. Só que dá a impressão que ele quer manter eles no submundo. Não é isso que é necessário. Então, peraí, dá para qualificar, viu? A lei de resíduos sólidos. O mundo é outro. Vamos qualificar esse pessoal. Vamos fazer uma indústria de resíduos sólidos, reciclagem de resíduos sólidos. Vamos fazer uma indústria educar o povo para separar o lixo. Separar o lixo. Se o município, a administração tivesse consciência do retorno financeiro que dá uma indústria de resíduos sólidos de reciclagem. Retorno financeiro, o retorno ambiental em si, as questões ambientais diminuem. Então nós estamos falando de pegar o ser humano que às vezes você não, né, a pessoa ele passa despercebido na sociedade e colocar ele como protagonista. Peraí, vamos fazer uma indústria de resíduos sólidos aqui, vamos fazer esses caras ganhar dinheiro, vamos fazer esses caras gerar. Economicamente, se você não faz a pessoa, se você mantém a pessoa presa ao assistencialismo, você está mantendo a pessoa ali à margem da sociedade, à margem se a gente for ver que nem a campanha do Lula e a campanha do Bolsonaro, era o assistencialismo puro. O Bolsonaro prometia o auxílio emergencial e o Lula prometia picanha, tudo, né? Quer dizer, aquilo, eu vou dar para vocês comer. Né? Quer dizer, não fala em emprego, não fala em capacitação, em educação. Lula é político do beija-mão, né? Em educação. Beija minha mão, você tem. Mas o Bolsonaro também foi. Só que o Bolsonaro vinha com o cartãozinho. O maior exemplo que vai ser o... Não tenho nada contra o Lula, nem votei no Lula. Não, mas eu não estou falando que porque eu sou contra o favor, eu estou falando que porque... Mas eu estou dizendo que o maior exemplo que vai ser o governo... Porque eu enjoei de falar aqui, né? Do lulismo, não existe mais o petismo. Os PT não sobrevivem sem o Lula. O lulismo é que eles estão dando um tombo na Tebet que ficou claro, demonstrado claramente que houve um acordo, um pré-acordo MDB e PT
para tirar voto da direita. Sim. Ficou claro, ela era uma novidade, uma mulher rica do Mato Grosso, marido rico, e ela aceitou o acordo, foi lá, entrou como uma opção, que aconteceu recentemente na eleição municipal em Avaré. Puseram um candidato lá para tirar o voto de determinado opositor do atual prefeito, que concorria à reeleição, e agora o Lula não consegue encaixar Não consegue, não quer, né? Isso. Não quer, ele não quer dar lugar para ela. Isso, porque ela, por exemplo, queria um ministério lá que vai cuidar do Bolsa Família. O PT falou, não, isso aqui é meu, eu que vou tratar do Primeiro pobre. queria educação, já tiraram dela. Depois queria da Agricultura. Depois queria E puseram um dos caras mais radicais, porque no Brasil, se você estudar a esquerda, nem o Lula é esquerdista. Pode ser centro-esquerda, ele vai para a China, né? Tem que ir para a China mesmo, que mais investe hoje no Brasil. Sim. Mas eles puseram o Luiz Mercadante, né? Que se você vê a história dele, política, e enquanto economista, se é que ele continua estudando, não pode comandar um Ministério da Fazenda. Bom, pessoal, eu acho que nós falamos. Mas tem mais assunto, mano. Vamos encerrar? Vamos encerrar, depois a gente volta numa outra oportunidade. O vereador Coutinho joga aberto, assim, vem os demais vereadores ali. Aqui está sempre, o espaço está sempre aberto. É lógico que não vamos ficar de joelho insistindo para que venham. Né? Mas quando quiser, nossa porta aberta, pode vir que vai ter um cafezinho no bolo, fica sossegado, pode vir que... Tá? E o papo é esse, a gente não está aqui para criar atrito, a gente está aqui para discutir assuntos que são importantes. Em relação, só para terminar, se quiser complementar, se complementa à vontade, fica à vontade, use o tempo que quiser. Em relação ao 13º e férias dos vereadores, né, dos nossos edis, eu quero pegar uma frase que você falou há muito tempo atrás aqui no podcast. Eu acho que não tem problema nenhum pagar 13º nem férias, desde que se faça valer. Como você falou uma vez, nós temos que fazer valer o que a gente ganha. Então, fazendo valer, pode pagar 14º, 16º, 18º. Mas se não quiser valer, não acho justo. Perfeito, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Pedro. Eu estou à disposição da população, que eles quiserem me procurar nas minhas redes sociais, meu telefone 14 997 33 41 11, 14 997 33 41 11. Estou à disposição para mandar um WhatsApp, pode me ligar, pode passar no meu escritório. Eu quero só deixar claro, né, que nós buscamos hoje, né, tentar satisfazer aquilo que a população quer, mas sem colocar às vezes o nosso interesse acima disso, né? Porque se eu colocar o meu interesse acima do interesse público, eu estou tornando uma máquina viciosa, né? Eu estou na máquina, estou no sistema. E o sistema, né? Pedro foi parte do sistema. O sistema, perdoe minha palavra, o sistema é foda. É foda. E nessa questão de quebrar esse sistema, a gente precisa olhar para a nossa cidade de maneira diferente, começar a descobrir as nossas vocações, investir em educação. Nós temos uma escola inteira parada lá nos Mineiros. Podia ser feito lá um centro municipal técnico, uma escola técnica municipal. A gente tem tantas outras situações. Luiz, nós temos 150 anos de história quase em Itaí. E desses 150 anos, nós não temos uma biblioteca própria. Nós não temos um prédio próprio da biblioteca. Se você for analisar em 150 anos do município, não tem história, porque você não vê uma história registrada. Não tem, boa. Temos um prédio. Excelente. Não tem uma história registrada. Você tem uma questãozinha lá que veio da pedra, veio disso aqui, mas não tem uma história. Um almanac, né? Um almanac. Os alunos do primário até o colegial saber da história. Pessoas importantes para a cidade, locais, momentos, né? Nós precisamos reviver isso. Uma nação sem história é uma nação morta, né? Valorizar quando a gente fala, eu sou itaiense. Valorizar. Então, um município sem história também tem uma população que às vezes ela perde ali o interesse pela sua cidade. E as questões políticas vão acontecendo, e a gente vai deixando para ver essas questões só na época da eleição, e daí tudo acontece de novo, tá tudo morno, a gente acaba reclamando, só que a gente não faz nada para melhorar. Não sou aqui o dono da verdade, né?
mas busco sempre ouvir a população e ter sobriedade nas minhas decisões. Espero, e eu acredito que os demais também fazem da mesma maneira, mas que a população se interesse, vá na Câmara, cobre o seu vereador, ligue na Câmara, ligue para o vereador, manifeste na rede social, mas manifeste por coisas que realmente relevantes, vão mudar a cidade. Nós temos aí uma votação que está sendo discutida, né? Eu me coloco à disposição que quando for ter uma nova sessão nesse sentido, eu irei convocar a população para estar presente, para ouvir a população se manifestar sobre essas questões de 11 vereadores ou de 13º vereador, enfim, demonstrando sempre que a população tem que ser ouvida, né? Ela tem que ser ouvida e nós temos que tomar decisões para que essa população viva melhor. Acho que a população tem que ser ouvida e atendida. Né? Eu ouvi por aqui, soltar por ali. Bem rapidinho aqui. Primeiro eu vou deixar claro aqui, são 9 vereadores, é difícil ficar escondido as coisas que acontecem politicamente e a rua, que a gente comenta aqui, os comentários saem mesmo, não vem de fonte de dentro da Câmara, de dentro da Prefeitura. Tem vereador que tem essa mania de achar que você presta atenção no que ele faz e principalmente nas indicações e requerimentos. Requerimentos, um dia nós vamos falar aqui, bem rapidinho. Segunda coisa, assunto puxa assunto, eu estou me despedindo aqui. Bom final de semana para todos, mas Itaí já está na hora de um calendário cultural por lei, né? Eu acho que já está sendo elaborado. Turismo. Acho que já está sendo elaborado o calendário cultural, sim, vinculado ao turismo. Sim. Não eu acho que já está sendo elaborado pelo que... Deixar bem claro aqui que 1º de janeiro, 25 de dezembro, 1º de maio, 31 de agosto, 13 de junho são efemérides. Tem nada a ver com cultura. Vamos deixar bem claro. O cara falar que fez um evento cultural dia 13 de junho, ele está mentindo. Bom, pessoal, são efemérides. Tá certo, é isso aí. Um abraço a todos. Só aqui me retratando um pouquinho também aqui, bem rapidinho, e a gente fecha aqui o podcast de hoje. Desculpa, Coutinho, quando eu postei a matéria, depois a gente discutiu no podcast sobre a eleição da mesa, a gente falou que foi por unanimidade, né? Que pouco chegou pra gente, mas não, como você mesmo nos corrigiu, não foi por unanimidade, né? Não, foi por unanimidade dos presentes. O vereador Coutinho que não estava na sessão. Ah, tá. Estavam 8 vereadores por unanimidade. Tá. E o vereador Coutinho não estava. Até porque ele já se manifestou nesse sentido. É só para a gente falar que não foi... Né? Pessoal, eu gostaria rapidamente aqui convidar a todos. Na segunda-feira nós teremos entrega de 2 títulos de cidadão itaiense, algumas moções. É muito importante a população estar presente. Então o Luciano lá e a Juliana, 2 pessoas muito queridas da população. Às 19 horas. E a Luciana Michelin. E a Juliana Michelin. Às 19 horas na Câmara Municipal. E eu quero dizer que nós estamos aí, 2023 vem chegando, e nós vamos batalhar pela segurança pública, como a gente tem batalhado, mesmo que isso faça com que demore as ações do município, mas nós vamos atrás dos órgãos estatais. Graças a Deus o Tarcísio foi eleito. Nós temos aí o Derrite, que é uma pessoa muito próxima. Esteve Itaí aqui, não esteve? Itaí, secretário de Segurança Pública, né? Você esteve comigo, na verdade. Isso, na cidade de Paranapanema. Conheci pessoalmente. Eu falei bonito agora. Então, nós esperamos aí que o governador Tarcísio olhe de maneira diferente, que a gente consiga novas conquistas aí para Itaí. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço a todos, senhor. Valeu, pessoal. Abraço a todos. E que assim seja, meu querido Coutinho. Que tudo que desejamos de bom aconteça. Boas festas natalinas e que todo mundo se divirta e saiba beber. Que o saber beber quer dizer muitas. Aqui? Saber beber quer dizer cera no ouvido aqui, Luiz. O que eu faço? Tô com cera no ouvido. Cerveja é bom. Ô, que boa receita, cara. Tchau pra vocês. Um beijo, abraço.